Iniciar gravação. Tá, gravando. Então, gente, nós já vimos aí que é processo penal, procedimento, como que é o CPP na sua omissão. Já verificamos as fontes do direito processual penal, já lembramos alguns conceitos, né, bem estabelecidos, tal como o que é jurisprudência, o que é súmula vinculante. Agora, nós vamos começar uma parte um pouquinho mais inédita, certo? Por quê? Porque até agora, sendo bem sincera, não mudou muita coisa do processo civil, não. Então, assim, estava tudo uma revisão para vocês. Todavia, agora vai começar um pouquinho específico, porque vai fugir do que é inédito, tá bom? Vai fugir do que é repetição e vamos começar o que é inédito. Agora, eu quero conversar com vocês sobre sistema processual. Por exemplo, qual é o sistema processual aplicado na ordem jurídica brasileira? Pois bem, antes de nós fazermos essa resposta, nós vamos verificar quais são os sistemas processuais existentes. Vamos lá. Nós temos como o sistema processual aquele denominado inquisitório, o sistema processual inquisitório, também conhecido como inquisitivo. Nesse sistema, o processo é pautado por uma única força extrema. A função de acusar, julgar e defender são concentradas numa única pessoa, chamado, então, de juiz inquisidor. Como assim, professora? A função de acusar, julgar e defender são concentradas na mão de uma única pessoa, chamada de juiz inquisidor. Vejam, antes de qualquer coisa, nós temos que identificar qual é o nosso processo. E eu quero que vocês tenham aqui algo por base. Óbvio que nós não vamos ver um sistema processual exclusivamente preto no branco, certo? Nós vamos verificar características, porque é impossível hoje falar que um é inquisitivo, um é acusatório, o outro é misto. Por quê? Porque o que nós vemos é um sistema que possui características marcantes. E vamos lá. Por que eu estou explicando isso? Porque quando veio o pacote anticrime, o que ele falou afinal? Por qual foi a maior reclamação? Vocês já pararam para pensar no pacote anticrime? E eu estou falando nele porque foi a maior alteração legal que nós tivemos a título de processo e direito penal nos últimos anos. Antes de continuar a aula em doutrina propriamente dita, eu preciso conversar com vocês um pouquinho de pacote anticrime, certo? E aí eu quero perguntar para vocês. Alguém aqui se preocupou em ver o pacote anticrime? Conversem comigo, vamos conversar um pouquinho. Alguém aqui se preocupou? Alguém já viu o pacote anticrime? O pacote, eu estou olhando e estou esperando vocês me responderem. Estou vendo aqui as fotos. Ninguém vai por vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Vale discorrer sobre. Galerinha,
já que ninguém quer conversar comigo e esse diálogo está um pouco unilateral, vamos lá. O pacote anticrime, eu achei ele bem interessante, porque no direito penal, no material, ele foi severo. Ele enrijeceu as penas. Ele deixou ali a sanção do Estado mais gravosa, em diversos aspectos. Ele aumentou pena e ele veio com tudo mesmo. Na execução penal, ele aumentou as frações para progressão, certo? Não é mais um sexto, pode ser 20. Crime com violência ou grave ameaça aumenta um pouco também. Então, além de aumentar as penas, ele trouxe um rol de crimes hediondos maior do que era, e ele também ali aumentou as frações para progressão. No direito material, que é o penal, no nosso caso, ele foi severo. Todavia, no processo penal, há quem considere que ele foi mais brando. Eu discordo. Eu considero e eu gosto da expressão ele foi mais firme com o sistema processual acusatório. Por quê? Porque no sistema processual acusatório, a característica marcante é que a função de acusar, julgar e defender sejam desempenhadas por pessoas distintas. Sejam desempenhadas por pessoas distintas, ou seja, o juiz não acusa. Por quê, gente? Isso nada mais, nada menos traduz os anseios da população. Sim, a população queria crimes mais graves. Todavia, a gente não poderia ignorar que o processo penal estava virando uma patifaria. Quando você vê uma mensagem de um juiz que motivou todo o pacote anticrime, mandando para o promotor arrola fulano como testemunha, você tem vontade, se você estuda processo penal no Brasil, de pegar uma arma e dar um tiro na tua cabeça. Por quê? Porque como numa Constituição Federal, em que nós temos a magistratura imparcial, o advogado como essencial na defesa para defender e o Ministério Público com a função de acusar. Ou seja, nós temos aqui como característica marcante o sistema acusatório, pelo menos na tripartição das funções. O juiz é imparcial e ele tem que apenas julgar. O Ministério Público é o acusador por excelência, e nós temos o advogado no artigo 132 ou 133 exercendo a função de defesa como essencial à justiça. Então, vocês conseguem ver comigo que aqui nós não temos a possibilidade de um sistema inquisitivo, mas sim acusatório. E aí eu pergunto, como num sistema em que o juiz é imparcial, ele só julga, ele não acusa, ele pode sugerir uma testemunha a um promotor? Como o juiz pode sugestionar prova? E aí, como um juiz pode investigar? E é isso, gente, sem fazer alusão política, mas para qualquer pessoa que saia da conversa de bar e vai estudar de maneira técnica, quando você fala que a Lava Jato está por um fio, você vê fundamento jurídico. Ai, mas não é o que eu queria. Também não é o que eu queria. Eu também não gosto de político corrupto. Eu também não gosto de fraudes. Eu também não gosto de corrupção. Também não gosto de organização criminosa. Mas, tendo um pouquinho de perspicácia na técnica do processo penal, sob a égide da Constituição, você verifica que é categórico que um juiz sugestionar provas, ou melhor, vamos ser mais técnico, o juiz especificar prova
aí está lesionando, dando uma bicuda no sistema acusatório e partindo para o inquisitorial. Por isso que o pacote anticrime trouxe para nós ali o juiz das garantias, que existe na maioria dos estados democráticos de direito. Como assim, professora? Não é algo inédito no Brasil, pelo amor. Vamos estudar um pouco, vamos fazer alusão ao direito comparado. Vamos ali para a Espanha, vamos ali para a Europa, vamos falar o que é isto? Na verdade, é assim. O entendimento é que o juiz que atua na investigação, na fase de investigação, porque existe como regra a fase extraprocessual, uma investigação, e aí, se essa investigação colher frutos, vira processo, fase endoprocessual. Mas, por óbvio, antes de processar, você tem que ter elementos, e os elementos nós colhemos na investigação preliminar, certo? O entendimento é simplesmente assim: se o juiz participou na investigação preliminar e ele autorizou interceptação telefônica e ele autorizou entradas, buscas e apreensões em domicílios e ele autorizou ação controlada, agente infiltrado. Se o juiz esteve na investigação, por óbvio que ele está comprometido por ela, porque ele ali na investigação, obviamente que ele, querendo ou não, autoriza entrar na casa, autoriza isso, autoriza aquilo. Ele participou da investigação. Se ele participou da investigação, ele está contaminado por eventuais vícios e até pela carga acusatória da investigação. Então, o juiz que participa da investigação, ele não poderia julgar, porque ele perde a imparcialidade. É neste sentido, o juiz das garantias, que está suspenso por determinação do STF, não é nada demais, é nada mais, nada menos. Não, tá, ô Felipe, não viaja, meu amigo. O juiz que participou da investigação tem que ter um juiz? Conversa comigo, Felipe. Claro que tem que ter um juiz. Senão vai ficar bagunçado. Óbvio que tem que ter o juiz. Mas esse juiz não deve julgar. Na hora de julgar, deve ter outro juiz inerte e imparcial, de maneira a permitir que o réu tenha um julgamento justo. Beleza, Felipe? É isso, exatamente isso. Aí veio com um papo que eu não entendi, certo? Ai, mas não tem condição, a magistratura no Brasil vai ter que abrir concurso e etc. Eu não entendi. Olha que interessante. Nada impediria que fosse feito assim. Que tal? O juiz, porque já existe o juiz que faz esse papel. A diferença é que o juiz faz esse papel na investigação preliminar e ele também participa na fase endoprocessual. Então, o juiz já está fazendo as duas coisas. O que se reclama é que ele perde a imparcialidade. Então, assim, eu vi bastante artigo das pessoas falando assim: o mesmo juiz está trabalhando na extraprocessual, em investigação preliminar, e na processual, fase endoprocessual. Isso já ocorre. Tem que ter juiz na investigação. Aí, o que eu vi foi, por que não, no lugar de contratar mais juiz, o juiz da primeira crime de Apucarana faz a fase de investigação preliminar da segunda, e o da segunda
faz a fase de investigação preliminar da primeira? Por que não apenas fazer uma divisão um pouquinho mais justa, buscando a imparcialidade? Eu vi esse artigo e eu considerei bem legal. Ah, mas e se a comarca é pequena? Joga o substituto para fazer a investigação preliminar como juiz das garantias, mas não deixa ele julgar. Por quê? Porque, gente, querendo ou não, todos os países com ordenamento jurídico sérios já pararam com isso e compreenderam que fere a imparcialidade. O juiz que investiga, ele traz um ranço inquisitivo consigo. Tudo bem? Então, vamos voltar para a matéria. O que eu quero falar é que o pacote anticrime, na parte processual, ele não foi, assim, esdrúxulo. Pelo contrário, ele foi... E ele não foi ele não saiu em benefício ao réu. Eu também vejo pelo contrário. Ele foi bem coerente com a Constituição, a qual nos traz um sistema acusatório imparcial, certo? É isto que eu verifico. Não vejo razão para crítica, pelo contrário. Um julgamento justo é o que todo mundo precisa. Eu não estou falando vai absolver. Não, eu só estou falando vamos ser justos. É pressuposto. Tudo bem? Até porque, se nós temos um Estado de Direito que fala que a função de acusar, julgar e defender tem que ser exercido por pessoas distintas, e isto é trazido para nós na Constituição Federal de 1988, como ainda persiste no Brasil um Código de Processo Penal datado de 1941. Sim, o nosso Código de Processo Penal, ele data 1941, sendo influenciado por um governo arbitrário, autoritário e fascista, porque o nosso Código de Processo Penal foi influenciado pela Itália e que naquela época vivia um regime fascista, autoritário e arbitrário. Então vejam, lá já mudou faz tempo e aqui a gente ficava insistindo em aplicar algo que não dá. Temos que evoluir e dar aplicabilidade à Constituição. E digo mais, se vocês verificarem, o Código de Processo Civil, desde a década de 40, já mudou 2 vezes. Mas o Código de Processo Penal não, esquecem dele. Não está na hora, como começamos a aula falando, da Cinderela vestir as suas próprias roupas? Hashtag fica a dica, tudo bem? Este foi o espírito do pacote anticrime. No que tange ao processo penal, buscar sim garantias, julgamento mais justo. Mas no que tange ao direito material, pau no réu, endureceu, enrijeceu os posicionamentos, tá bom? Então vamos voltar. Nós temos o sistema inquisitivo, em que as características, lembrando, né? Nós falamos que a função de acusar, julgar e defender são exercidas por uma única pessoa, óbvio que isso é extremo, mas é a característica desse sistema. É a característica desse sistema. E no acusatório, a função de acusar, julgar e defender, característica exercidas por pessoas distintas. Agora eu quero falar um pouquinho mais, com mais propriedade sobre esses sistemas com vocês. Vamos lá. Na tela eu vou pôr para vocês o material. Olhem, cadê eu? Só um pouquinho. Aqui. Pronto. Vamos lá. Galerinha, um exemplo marcante para vocês não confundirem é o padre na Idade Média.
em que ele acusava, defendia e julgava as bruxas. Exemplo, o julgamento da Joana d'Arc. Também é necessário verificar que nós estamos diante do sistema inquisitivo quando acusador e julgador são as mesmas pessoas e a defesa é outra. Por quê? Porque aí você está de palhaçada. Você acusa e é o árbitro, e aí deixa a defesa ser exercida por uma pessoa distinta. A verdade é que a defesa ali, ela está fazendo uma mera formalidade, porque ela não vai influenciar o julgador, porque o julgador é o acusador. Tudo bem? É isso que se reclama atualmente no STF contra a Lava Jato, que por vezes o julgador acusou e especificou provas, o que corrompeu ali o sistema acusatório. Quais as características desse sistema? Sigilo processual. Toda vez que você vê um julgamento sigiloso e você não tem acesso ao processo, você está falando de inquisitivo. Por quê? Porque você não tem acesso. Tudo bem? Não existe isso. É pressuposto para que se faça uma defesa que se tenha amplo acesso aos autos. Não há contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque o julgador está preocupado em acusar. Ele não se preocupa com a defesa e nem com a possibilidade de contraditório. E outra coisa, outra característica marcante desse sistema é bem das bruxas mesmo. Quando você busca, quando há busca desenfreada por uma confissão chamada Rainha das Provas. E aí, né, para vocês lembrarem de aspectos históricos, era aquela confissão que você queima a pessoa até que ela confesse. Gente, você vai confessar. A tortura, o castigo físico é muito difícil quem não confessa, tá? Vamos lá. E o sistema acusatório? Quando as funções são exercidas por sujeitos processuais distintos. As três funções são exercidas por sujeitos processuais distintos. A característica aqui é o respeito ao devido processo legal, acesso amplo e restrito aos autos, possibilidade de contraditório real e efetivo e uma ampla defesa real e não uma mera formalidade. E o julgamento não é na busca da confissão, mas sim no conjunto probante, composto por outros meios, por outras espécies de provas. Certo? Aí eu pergunto, professora, o sistema acusatório é aplicado no Brasil? Vamos além. A hora que a suspensão, vamos mudar, a hora que a suspensão dos dispositivos processuais do pacote anticrime chegar ao fim, onde eu estou indo? A suspensão dos dispositivos processuais do pacote anticrime chegar ao fim e eles forem aplicados, nós vamos estar diante de um sistema acusatório? Vamos lá. Puro não. Puro não. Porque o que nós temos aqui hoje é que o inquérito policial é presidido por um delegado. Mesmo com a alteração visada no pacote anticrime, que é o famoso juiz das garantias, o nosso inquérito policial ele é presidido por um delegado. E, sendo presidido por um delegado, nós não podemos falar que
estamos diante de um sistema acusatório, porque ele deveria ser presidido por um juiz propriamente dito, certo? Porque o delegado é um cargo administrativo com a função principal ali de investigar. Então, não, certo? E nós temos aqui também o sistema misto. Esse sistema misto ele é bem interessante, em que a fase inquisitiva é presidida pelo juiz e a acusatória tem a tripartição das funções. Então, nós temos, vamos lá, nós temos quais sistemas? Inquisitivo, acusatório e o misto. O Brasil tem características marcantes na Constituição acusatória, o processo penal acusatório, mas ainda assim com ranço inquisitivo. Ainda assim com ranço inquisitivo. Isto aqui é extremamente teórico, não se chega a um consenso, cada doutrinador diz uma coisa, mas saibam, vocês entenderam o que é acusatório, o que é inquisitivo e o que é misto. O que eu vejo em provas de concurso é ter essa ideia do que é cada um, tá bom? É meramente ter a ideia do que é cada um. Não sei se vocês acompanharam aí, não sei se vocês acompanharam na TV ou nas mídias, né? Porque hoje nem se fala mais na TV. Se vocês viram aí nas mídias que teve a prisão recente de um deputado. E esta prisão recente do deputado, ela foi pautado por um ministro que mandou prender. E aí eu pergunto, qual é esse sistema? Esse sistema é estranho, né? Porque aquele que tem foro por prerrogativa de função, veja, olha que legal, o deputado federal, ele tem foro por prerrogativa de função. Logo, ele vai ser julgado pelo STF, pelos ministros. Só que olha que legal, quando há o foro por prerrogativa de função, há uma legislação específica que vai regulamentar esse julgamento. E esta legislação específica, ela traz ali que a investigação é presidida por um ministro. E depois o julgamento também vai ser pelas mesmas pessoas pautadas. O que se está reclamando muito é que feriu a imparcialidade, porque o ministro, que é um juiz, o ministro é o juiz e mandou prender e acusou. O que é totalmente incoerente com o nosso sistema que deveria ser acusatório. Então, assim, vejam, o que eu quero passar para vocês, o Moacir aí que está com a mão na cabeça, Moacir, eu concordo com você, porque eu vou repetir pela última vez e nós vamos mudar de assunto. Nós não temos um sistema puro. O que nós verificamos é características marcantes, mas no Brasil, considero eu que isso deveria ser reformulado, tá bom? Reformulado. Mas está aí as características marcantes de cada sistema para vocês. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre Estado democrático de direito. Lembrando vocês, o que é um Estado democrático de direito? Estado democrático de direito é um Estado. Primeiro vamos dividir. O que é um Estado de direito? Nós podemos ter um Estado de direito sem democracia? Olha que louco. O que é um Estado de direito?
Um Estado de Direito pode ser antidemocrático? Sim, tranquilamente. Um Estado de Direito, nada mais, nada menos, é um Estado que se rege pelas próprias leis. Ponto. Estado de Direito é um Estado que se rege pelas próprias leis. Ponto. Nada impede que esse Estado de Direito não seja democrático. Democrático é quando o poder emana do povo e é exercido para o povo na busca do bem-estar social. Ao passo que há uma limitação aos governantes, que é direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. A limitação do Estado é não interferir, não causar atrocidades na pessoa humana. Então, vejam, pode-se ter um Estado de direito não democrático? Pode, existe de monte lá na Arábia. Existe lei, mas ela não é voltada para o povo. Ela é voltada para uma pequena classe. Isso é comum. Isso tudo bem. Agora, Estado de direito é um Estado que se rege pelas suas próprias leis. Democrática é quando o poder emana do povo, é exercido para o povo e há uma limitação do Estado em favor do povo. Tudo bem? E aí, gente, nós temos que começar a ver o processo penal sob este aspecto. Por quê? Porque nós temos um Estado democrático de direito que pode ter uma filosofia rígida. Exemplo, o sistema Law and Order dos Estados Unidos, em que é um Estado democrático de direito, mas ele tem uma filosofia mais rígida. Ele vai mais para o pau no réu. Por sua vez, nós podemos ter um Estado democrático de direito mais acentuado numa dogmática constitucional fortalecida. E aí, como que nós vamos identificar se o Estado democrático de direito ele tem uma filosofia mais rígida ou uma dogmática constitucional mais garantista? Olhem a Constituição, olhem as leis e vejam a interpretação, inclusive sob o viés histórico. No Brasil, a ideia da Constituição, se você olhar o artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, a ideia da Constituição foi fazer uma dogmática constitucional bem firme, porque nós havíamos saído ali de um período ditatorial num Estado que não tem maturidade. Vamos ser sinceros, não comparem Brasil em termos de cidadania com Estados Unidos em termos de cidadania. Por quê? Porque aqui nós temos muito mais desigualdade, injustiças, ausência de direitos humanos, dentre outros. Então, o Brasil demanda essa dogmática constitucional, a qual influencia não apenas no processo penal, mas como em todo o país, como na economia, como em tudo que nós vamos verificar. Agora, os Estados Unidos também vive sob a luz de um Estado democrático de direito, mas ele tem uma filosofia muito mais rígida, um capitalismo muito mais exacerbado, uma interferência governamental muito menor na população. Por quê? Porque lá a história, o processo histórico permite, certo? A título de conhecimento, eu estava com uma amiga minha no final de semana passado e a gente conversando sobre isso, e nós fomos uma vez para os Estados Unidos juntas e eu fui visitar uma colega que estava morando lá, que era só colega minha, e ela tinha uma filha. Nós entramos no quarto da filha dela com 6 anos e o que nós verificamos no quarto? Vocês acham que eram as Spice Girls ou
a senadora preferida dela com a carta que ela escreveu e recebeu de volta. Aí você fala para mim que uma criança de 6 anos sabe o que é senador. Aí você quer comparar o Brasil com a nossa criança de 6 anos que gosta de funk besteirento e manda carta para funkeiro. Tô brincando, mas é sério. Vocês entenderam? Ambos são estados democráticos de direito, mas nós temos esse viés de interpretação, que pode ser um pouquinho mais filosofia rígida ou um pouquinho na dogmática constitucional. O Brasil necessita ainda, infelizmente, podemos evoluir e chegar lá, mas a Constituição não veio com esse viés. Eu vou parar e já voltamos na sequência, hein? Só um pouquinho.